utilizado para dar volume em algum lugar que não tem. Existe o preenchimento que ele vai sendo absorvido ao longo do tempo e existem preenchimentos que duram menos, preenchimentos que duram mais e também aqueles que são definitivos, que ficam ali para sempre, não são retirados, eles não são absorvidos com o tempo, tá? Hoje em dia, o preenchimento mais utilizado é o preenchimento com ácido hialurônico, que é um gel de um produto que ele tem concentrações já na nossa pele, então dificilmente ocasiona reações, ocasiona alguma intolerância da parte da nossa pele, tá? Porém, ele não dura para sempre, esse é o grande mal, não dura por muitos anos, ele dura por pouco tempo e vai ser variável de acordo com a concentração e a produção desse ácido hialurônico. Então existem alguns que duram 2 meses e existem alguns que duram 1 ano e meio, até 2 anos em algumas pessoas. Isso também é variável de pessoa para pessoa. Tem gente que tem uma absorção do ácido hialurônico com mais rapidez e outros que duram mais. Por exemplo, o tabagismo ajuda muito os efeitos dos tratamentos estéticos perderem a eficácia com mais rapidez. Então o tabagismo sempre piora os resultados e o tempo de efeito dos tratamentos. Então é avaliado de paciente para paciente qual o melhor preenchimento sempre. Porém, uma pergunta importante feita é: onde eu posso preencher? Muita gente me pede para preencher essa região, por exemplo. Os lugares que costumam ser mais realizados esse tipo de procedimento é no buço. Por quê? Porque assim que as pessoas fazem 25 anos, elas começam a aparecer uma pequena linha que vai cada vez mais ficando profunda nessa região do sulco nasogeniano, tá? Porém, ele tem um resultado muito bom quando aplicado em olheira. Então, quando você tem olheira e não sabe se você pode ou não preencher, você vê esse sulco, se você colocar o dedo aqui e ver que tem um fundo, um sulco, ele pode ser preenchido, tá? E ele ajuda muito no resultado estético, porque ele melhora o aspecto de cansado que a gente tem. Então, quando você corrige esse fundo, essa sombra da olheira, você consegue ter resultados excelentes. Os pacientes costumam ficar muito satisfeitos. Um outro lugar muito procurado é lábio. Então, o lábio também vai perdendo volume ao longo dos anos. Então, quando você faz pelo menos o contorno do lábio, quando tem aquelas ruguinhas finas que a gente passa batom e o batom escorre na ruga e dificulta muito a vida, né, o cotidiano. Então você pode fazer apenas o contorno do lábio, você pode dar um pouco de volume para esse lábio que foi perdendo ao longo dos anos. Você pode, eu costumo fazer em algumas pacientes com mais idade, um trabalho que é de revolumização. Então esse paciente ele pode inclusive me trazer uma foto dele mais jovem. Então você encontra nele os lugares que ele perdeu volume. Um lugar importante é essa região, tanto da mandíbula, do arco, quanto da bochecha. Se perde muito volume nessa região aqui, então você forma o jaws, que é aquela pelezinha caída de lado. Essa região das têmporas você pode revolumizar também, e você tem um olhar mais expressivo. Você pode volumizar o sulco, porém deve-se ter uma cautela. Se você coloca grandes volumes, todo ano vai lá, coloca volume, você vai começar a ter um aspecto de aumentar esse quadrado do rosto e vai ficar aquele fofão que muita gente não gosta. Então você tem que achar onde falta volume naquele paciente e colocar volume onde falta, e não só onde às vezes ele acha que falta. Porque se você tem flacidez e perdeu o volume na mandíbula, ela vai cair, no malar, ela vai cair para a região do sulco. Então você precisa achar uma forma e achar um motivo para corrigir a queda dessa bochecha e não só encher de volume o sulco nasogeniano, tá? Então outro local que pode ser aplicado o preenchimento além da face e costuma ser procurado
as mãos. As mãos elas perdem volume ao longo dos anos, então você preenche, o ácido hialurônico também tem uma função de hidratação no local. Então aquela pele que está mais ressecada, desidratada, se beneficia com a hidratação da pele e ganha um volume que perdeu. E mais um lugar, ninguém imagina, mas a gente pode usar o preenchimento para celulite. Por quê? Porque a celulite no glúteo tem buraquinhos, vamos dizer assim. Esses buraquinhos muitas vezes têm fibrose. Quando ele tem fibrose, ou seja, você olha no espelho o seu bumbum e mesmo assim você contrair o glúteo, ele aparece o furinho, muitas vezes tem fibrose. Então é feita o descolamento, um pequeno descolamento dessa fibrose da celulite e logo em seguida aplicado o preenchimento que vai dar o volume que foi perdido naquele local. Então essas duas seriam locais que não é muito conhecido, que pode ser preenchido também. Então, e mais uma função do ácido hialurônico seria como mesoterapia, chamado de Skin Booster. O ácido hialurônico ele é menos concentrado e ele é mais aquoso e você aplica como uma mesoterapia, pequenas aplicações em regiões que você quer dar firmeza para a pele, melhorando o aspecto, a viscosidade da pele, a hidratação, e ele não vai dar volume nesse caso, ele vai ser feito para um aspecto de rejuvenescimento e não de volumização.